tema e a gente escolheu Jesus e o Precursor, que é o título do capítulo 2 do livro Boa Nova. E é curioso porque, primeiro assim, o que é precursor, né? Precursor, se a gente for buscar no próprio dicionário, a gente vai encontrar ali mais ou menos assim, aquele que está adiante, aquele que anuncia a chegada, aquele que aparece de maneira antecipada. E a gente poderia dizer, num sentido simbólico também, aquele que prepara o caminho de outro que virá depois. Então, nesse caso, é Jesus e o precursor. E quem foi o precursor, vamos dizer assim, mais imediato de Jesus? Quando eu digo mais imediato, mais próximo, porque, de certa forma, a humanidade ela vem numa constante evolução em que nós estamos o tempo todo preparando o caminho daqueles que virão depois, né? Mesmo que de maneira inconsciente, é uma sucessão de progressos, né? Mas sim, dá para distinguir em alguns momentos da humanidade aqueles que têm essa tarefa de uma maneira mais direta. E em relação a Jesus, nós podemos afirmar, claro que aqui a lição vai nos trazer, o precursor do mestre foi João o Batista, não o evangelista, mas é João o Batista. A gente poderia dizer de outro momento na história que John Hus, por exemplo, uma das encarnações que se tem notícia de Allan Kardec, fora aí um dos precursores da reforma protestante, né? Digamos ali os pré-reformistas, que depois Martim Lutero e João Calvino vieram, de certa forma, concluir já com um terreno preparado pelos precursores da reforma protestante. Nós podemos colocar John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Praga e certamente alguns outros. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca Sócrates e Platão, ali logo na introdução, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então vejam que interessante. Então o precursor é aquele que vem preparar o terreno, vem preparar um caminho para outra pessoa ou para outra ideia. E eu vou fazer a leitura do capítulo 2 do Boa Nova, mas é claro, eu vou fazer pausas para a leitura não ficar, por ser uma leitura muito extensa, então ela ficaria muito cansativa. Então a gente vai pausando e comentando no tempo que a gente tem aqui hoje. Depois, quem tiver o livro Boa Nova, se alguém quiser correr lá agora e pegar o livro enquanto a gente inicia aqui, pode pegar também. Talvez quem tiver alguma coisa anotada quiser deixar aqui no chat um comentário, alguma coisa, fique à vontade. E Humberto de Campos vai começar dizendo que após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Gente, aqui eu faço um breve comentário. Primeiro, para o estilo Humberto de Campos escrever. Eu sou fã, né? Não sei vocês, mas eu adoro Humberto de Campos. Não só no Boa Nova, mas outros livros, como Estante da Vida, Luz Acima, Crônicas de Além Túmulo e vários outros. Eu adoro o estilo Humberto de Campos. E a gente vai vendo que ele vai quase que desenhando as cenas, né? Em alguns momentos aqui dá até para a gente imaginar. A forma como ele escreve, com tantos detalhes, com uma pitada ali de poesia, enfim, é um estilo que me agrada muito. E que quando ele fala que as duas tiveram, digamos assim, o nascimento desses dois primos foram sucedidos de coisas estranhas, singulares, estranhas circunstâncias, melhor dizendo, para ficar bem literal. É bom dizer que o anjo Gabriel, por exemplo, que segundo alguns estudiosos da Bíblia que pesquisaram ali, ele aparece 3 vezes. Primeiro para Daniel, depois ele vai aparecer para Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, né? O Zacarias, pai de João Batista,
E ele aparece para Maria, né, anunciando ali então a sua gravidez. A questão de Isabel é até curiosa, porque alguns, né, apontam que ela ficou grávida aos 60 anos de idade, portanto, numa idade que já não era chamado um milagre, né? Nessa idade você ficar grávida. Então ele aparece para anunciar isso para Zacarias. Então o anjo Gabriel ali, ele ficou presente, né, na questão da gravidez, tanto de Jesus quanto na gravidez de João. Então é uma questão, assim, uma coincidência, né? O que me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Então vejam que João, apesar de criança, já apresentava ali uma característica diferente, mostrando que já era um espírito que reencarnava, né, em alguns aspectos, aqui a gente vai ver, já nessa idade apresentava, muito avançado em relação a outros da sua idade. Então isso aqui é um detalhe interessante. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, ardentes, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então era alguém que caminhava em meio à natureza, pensando, refletindo, como que sentindo, né, no íntimo da alma ali, que algo aconteceria, né, de que ele teria uma missão grandiosa pela frente. Normalmente, os grandes missionários, talvez eles pressentem isso, né? Leon Denis, por exemplo, ele, desde a sua juventude e tal, ele conheceu o Espiritismo e ele pressentia que teria uma missão grandiosa pela frente, tanto que ele abdica de algumas questões de caráter pessoal, em prol dessa grandiosa missão, como de fato ele teve. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Gente, veja a sensibilidade de Maria, né? Veja isso, ali. Se ele coloca aqui no começo que esse diálogo aconteceu logo após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo, e vai reforçar isso depois, Jesus estava com 12 anos. João Batista um pouquinho mais, 13, 14 anos, segundo aqui as pesquisas que eu fiz. E Maria vai dizer, né, que, claro, ela já tinha ficado assustada com digamos assim, a performance de Jesus, ou o burburinho que Jesus causou lá no templo. Ela vai dizer que eles trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Isso é sensacional. Meu filho, Maria dizendo, também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, isso aqui é um detalhe importante, antes de eu continuar a leitura, esqueci de dizer. Muita gente fala assim, mas como que foi a infância, a adolescência de Jesus? Isso aqui é um relato precioso que Humberto de Campos nos traz. É importante a gente destacar isso. Não se tem realmente na literatura muitas informações a respeito desse período da vida do mestre. E aqui é um capítulo importante em que Humberto de Campos vai trazer alguns detalhes aí para a gente através da abençoada mediunidade de Chico Xavier. Quase sempre, continua dizendo Maria sobre Jesus, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Gente, vocês imaginam isso? Assim,
Está lá uma criança com 10, 11 anos, de repente pega lá conversando com as lavadeiras, com os transeuntes, com os mendigos sofredores, demonstrando a preocupação de Jesus com os pobres, com os mais necessitados, com aqueles que às vezes ninguém queria conversar. Normalmente nós temos uma tendência a se aproximar das pessoas mais famosas, mais reconhecidas, mais importantes, enquanto aqueles que para a sociedade, né, não trazem os seus títulos, não trazem o seu poder, às vezes ficam ali, deixados de lado. E Jesus ia atrás destes, para falar com a palavra caridosa e falando da sua comunhão com Deus. Às vezes eu fico pensando assim, imagine, você está ali peregrinando, caminhando, um andarilho, passando de uma cidade para outra, aí de repente é abordado por uma criança de 10, 11, 12 anos. E essa criança começa a te consolar, a te falar de esperança, a te falar de Deus e falar da sua comunhão com Deus. A pergunta que eu faço é, a gente daria muito crédito a uma criança dessas? Hoje, depois de a gente saber que era Jesus, beleza, né? Fala, puxa vida, se eu tivesse encontrado com Jesus nessa idade. Mas será que se fosse a gente ali que tivesse encontrado com ele, teríamos dado a devida atenção? E ela destaca que ela percebia nele uma eloquência que nunca encontrara nas observações dos nossos doutores. Então é Maria fazendo uma comparação dos doutores da lei, né, que conheciam as Escrituras e tudo mais, que traziam em si uma eloquência muito forte, eram indivíduos que dominavam ali a oratória e falavam, né, muitas vezes com uma convicção, mesmo que uma convicção que não trazia junto dela a vivência, porque muitas vezes os fariseus não eram assim, né, os melhores exemplos de vivência daquilo que pregavam. Na verdade, eles se complicavam bastante nesse sentido. Então ela faz ali um paralelo, né, uma comparação, né, entre Jesus e os doutores. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Isso aqui era um diálogo entre duas mães, dois jovens prodígios, dois, digamos assim, hoje a gente pode dizer, dois espíritos evoluidíssimos, no caso de Jesus, um espírito puro. Não posso afirmar, não ter essa informação em relação a João. Então era um diálogo de mães. Como nós muitas vezes nos reunimos, hoje mais no campo virtual, mas logo que a gente puder de novo presencial, eu fico pensando, quem for assistir essa live aqui, que vai estar no YouTube, tanto no canal do Ciobi quanto no meu e no Jacob, vai assistir daqui 20 anos assim, como assim? O que ele está falando de não pode presencial? Meus amigos, estamos vivendo uma pandemia em que o convívio social, como o Sérgio disse muito bem aqui na sua prece, ele é muito limitado, né? Apenas para aquilo que é extremamente essencial, sobretudo no momento, né, em que a gente vive a situação, né, do auge da pandemia, pelo menos no Brasil. Então era um encontro entre duas mães falando dos seus filhos, algo que acontece, né, entre duas primas, na verdade, não apenas mães de filhos com idades semelhantes, mas elas eram primas, eram parentes, então toda uma questão aqui de intimidade mesmo. Como se se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Meus amigos, vejam Maria, que já, né, demonstrava ali uma sensibilidade naquele momento, porque já tinha acontecido a cena, um espírito extremamente evoluído, também não tem informação suficiente para falar se era puro ou não era, mas isso aqui não vem ao caso, era evoluidíssimo o espírito, né, que animava aquele corpo, dizendo que ainda assim, né, ficava com receio, porque era mãe, estava encarnada. E o espírito encarnado, ele vai lidar assim com algumas questões emocionais, com receio, instinto ali de mãe.
Então ela ficava com receio, ficava perplexa, né, com tamanho conhecimento. Vejam o que ela diz: sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José, em particular, e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Então, vamos de novo imaginar a cena. Está lá um templo, os doutores, homens sábios que dominavam as escrituras, a oratória. Aí de repente entra um menino, 12 anos, e começa a dar um show. Pensa de novo na reação do povo. Né? William, mas eu não consigo imaginar. Vamos mudar então um pouco. Imaginem uma reunião, vamos pegar aqui, sei lá, feita pela FEB, pela União Espírita Mineira, pela Aliança Municipal Espírita, e ela fala assim: eu quero reunir aqui agora todos os palestrantes espíritas da cidade, aqui na AME, por exemplo. Todos os palestrantes que eram ali reunidos. Ou, vamos fazer aqui agora uma reunião dos coordenadores do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ou do EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita, que é só os coordenadores. Só aqueles que estudaram, que prepararam o estudo e tal. Então está todo mundo discutindo algumas questões. De repente entra uma criança que conseguiu escapulir da sala de evangelização, 12 anos de idade, entra na sala que está lá os palestrantes ou os coordenadores de estudo. Eu estou citando palestrante e coordenador de estudo porque supostamente são aqueles que não é nem que conhecem mais, mas que talvez têm mais facilidade de expor aquilo que sabem. Porque numa palestra, como está acontecendo aqui hoje, certamente alguns que me assistem, que me ouvem, têm um conhecimento maior do que o meu. Isso faz parte. Há pessoas que participam de grupos de estudo, que ficam lá no cantinho e tal, que não falam muito, mas têm um conhecimento gigantesco. E aí, beleza, de repente entra uma criança nessa reunião e começa a falar de coisas e a chocar aqueles que estavam ali. Imagine, como é que a gente reagiria? Meu Deus do céu, tudo bem, a gente que é espírita, né, que conhece a questão de reencarnação, logo fala assim: vixe, isso aí é evoluído mesmo, né? Isso aí veio para ajudar o mundo realmente a avançar mais depressa. Mas imagine quem não conhece a reencarnação. Ou se for num ambiente em que as pessoas disputam quem conhece mais, quem tem maior, né, conhecimento, cita a questão de cor, sorteado do Livro dos Espíritos, e tem tal passagem bíblica. Aí entra um menino e começa a falar, por exemplo, do progresso do espírito, a explicar a questão 540, do átomo ao arcanjo, da evolução do princípio inteligente, a dar detalhes do perispírito. Imagine uma situação dessa. Então o pessoal vê aquela cena, chama o pai e fala: deixa eu te falar, vem cá, pai. Dá uma reunião aqui da diretoria com os pais agora, né? Olha, esse menino seu, toma cuidado com ele. Que parece que ele veio para a perdição de muitos poderosos em Israel. E de fato, ele estava certo. Porque Jesus, com a sua doutrina, ele vem colocar, de certa forma, os poderosos não só de Israel, mas, né, do mundo inteiro, numa espécie de perdição. Que ele vem falar: olha, meu reino não é deste mundo. Ele vem falar para a gente acumular aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não rouba. Então, enquanto os poderosos vivem em busca do acúmulo das questões dos poderes materiais, Jesus fala para a gente adquirir as coisas espirituais. Porque estamos aqui de passagem, e através da sua doutrina a gente começa a valorizar aquilo que normalmente não é valorizado, quando se olha a vida apenas sob o aspecto material, apenas com o olhar do aqui, do agora, do presente, do berço ao túmulo. A doutrina de Jesus vai além do túmulo e antecede o berço. E a gente começa a valorizar aquilo que antes não era valorizado. E isso causa incômodo, causa desconforto.
Ele que vem não só falar, mas trazer e vivenciar a paz. Né, Pedro, embainha tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. Vem nos convidar a oferecer a outra face quando formos golpeados numa. Não a face do rosto físico, mas a face da paz, da concórdia, do perdão, da aceitação, da resignação. Então, de fato, a doutrina de Jesus, ela coloca um rebuliço na mente dos poderosos e de todos nós. Então, foi uma preocupação legítima que o Eleazar teve. Com a prima ali a escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder que Jesus, junto de suas valiosas relações com autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José, mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. É uma preocupação legítima, né, meus amigos? 12 anos de idade, né, falando dessas coisas, ela fica, olha, né, eu acho que você tem que se preparar melhor para a vida e tal. E ele vai dizer, aí Humberto Campos continua, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Gente, que parte bonita, né? Que parte maravilhosa. Primeiro vai falar que toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Toda. A gente às vezes tem uma certa tendência de ir para os extremos, daqueles que decidem se preparar somente para as questões que envolvem o conhecimento das coisas materiais e ignora as coisas espirituais. Há outros, e eu já ouvi muito isso, e eu já passei por isso, que acha que a gente deve se preocupar com buscar somente o conhecimento das coisas espirituais, que a gente deve ignorar as coisas que envolvem o nosso mundo material. Teve uma época, eu confesso isso, em que eu pensava assim, fora do livro espírita não há salvação. Então eu só lia livro espírita, fiquei uns 6 anos mais ou menos lendo só livro espírita. Até que um dia foi me pintando uma vontade de ler outras coisas, já que antes de eu ser espírita eu lia coisas variadas aí de vários assuntos, da minha profissão e tudo mais, e decidi intercalar. Então eu leio atualmente livros espíritas e livros não espíritas. E coisa curiosa, a gente às vezes vai ler um livro não espírita e o olhar que a doutrina nos oferece vai nos auxiliando a ler outras coisas, a ver outros filmes, mesmo que não sejam espíritas, tentando extrair deles conceitos para a vida, mesmo material. Então isso é importante porque tudo aquilo que for com utilidade
para nós, enquanto espíritos imortais, passando por uma experiência terrena, é importante, é precioso. E aí Jesus, né, quando ele vai falar aqui, eu já estou com Deus, e vem reforçar de que ele deseja de nós a exemplificação que seja boa, o bom exemplo. Porque depois ele vai dizer, e está lá no livro, eu confundo agora se é Estante da Vida ou Luz Acima, quando os discípulos se aproximam dele, questionando o mestre, mas os fariseus leem a Torá, os saduceus têm os pergaminhos, e nós, né? A que material recorreremos para divulgar a boa nova? E ele vai dizer para eles, olha, né? Vamos usar de tudo, mas o outro vai ler o Evangelho na nossa vida, na nossa conduta, no nosso exemplo. Nos convidando a sermos ali, então, as cartas vivas do Evangelho. Aqueles que, de certa forma, divulgam o Espiritismo também pelos atos. Divulgam o cristianismo também pelo comportamento. É claro e óbvio, isso aqui a gente precisa deixar muito, muito evidente, de que ainda não somos espíritos puros. Então, um dos maiores desafios é a gente aprender a lidar com os próprios erros, com as próprias fragilidades, aceitando tudo isso, fazendo o processo que Santo Agostinho nos convida, que é o do autoconhecimento, transformando as fragilidades em potencialidades. Reconhecendo os próprios equívocos para que a partir daquele reconhecimento a gente tenha consciência do que é preciso fazer daqui para frente. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Ou seja, há algo para ser transformado. E esse é o ponto, é a gente transformar, é olhar para trás e falar, puxa vida, hoje não faço mais aquilo que fazia. Ou ainda faço e vou me esforçar para parar de fazer. Ou, que bom que hoje eu faço aquilo que eu não fazia no passado. E se é uma coisa boa, deixa eu aprimorá-la ainda mais, deixa eu lapidá-la para que ela fique melhor ainda. E é isso, a encarnação é isso, é desafiadora. É um desafio constante. Vai dizer então, aqui continua Humberto de Campos, no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola, que ele havia dito, para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então pensa, o espírito puro, governador do planeta, encarna e vai trabalhar com o pai na carpintaria. Como era de costume da época também, você seguir ali a profissão do pai. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam, inquietas, e perguntavam a si próprias aonde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem, vejam os detalhes que Humberto de Campos coloca. Nazaré, com a sua paisagem, das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão, para o olhar assombrado, as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria
e Isabel avistaram seus filhos. Lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, vejam os detalhes, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudescências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gilboé, a figura esbelta do Tabor, na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. O vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales, ao lado das águas cristalinas. Então vejam que aqui ele vai descrevendo o cenário ali, o local. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Alguém arrisca? Quem quiser deixar no comentário o que vocês acham que Jesus conversava com João? Eu acho, olha a minha audácia, que João, na condição de precursor, como eu disse lá atrás, aquele que vinha preparar o terreno, eu acho que Jesus narrava ali uma parábola, ou utilizava o terreno, utilizava a constituição física do local para dizer assim, olha, está vendo esses vales, esses precipícios, esses cumes, a luz, a sombra. Eu acho que ele utilizava os elementos da natureza para dizer para João o que lhe aguardava no futuro. É como dizer para ele, João, prepare esse terreno, você vem para dar uma nivelada, não nesse físico que a gente enxerga, mas no outro. É um palpite. Mas é um palpite mesmo, não vi isso em obra nenhuma, isso aqui é só enquanto eu preparava esse estudo hoje, eu pensava um pouco nisso. Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. É muito bonita a forma como Humberto Campos vai colocando tudo isso, né? Então, partiu primeiro, que era de fato, vai partir primeiro. Mas simbolicamente essa frase traz uma coisa grandiosa. Transcorridos alguns anos, então agora sai dessa época aqui dos 12 anos ali, transcorre alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João de fato partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Bom, aqui a gente não tem tempo para explicar
o contexto da prisão e todo o contexto da morte de João. Mas João estava preso, né? Herodes fica encantado com Salomé, tudo que Salomé pedisse, Herodes faria. E então ela pede a cabeça de João e Herodes manda degolar João e traz, uma imagem famosa, a cabeça de João numa bandeja. João, ao que tudo indica, baseado inclusive nas falas de Jesus, em vários momentos do Evangelho, ele vai dizer: João é Elias. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E Elias era um homem enérgico, mas que às vezes utilizava-se da violência para resolver os seus conflitos. E nessa encarnação, nasce como João Batista, de fato prepara os caminhos do Messias, porque essa promessa a gente vai encontrá-la inclusive lá em Malaquias. Malaquias vai destacar no versículo 5 do capítulo 4: Eis aí vos enviarei eu, o profeta Elias, antes que venha o dia grande. Então, o Velho Testamento dizia da volta de Elias. Até porque tinha ali toda uma questão que Elias fora arrebatado num carro de fogo, rumo aos céus, e que não tinha morrido. Então o pessoal ficava na esperança de Elias vir. Mas não, ele vem reencarnado. Ele reencarna como João Batista. E depois é degolado. Num processo que parece ali, a gente não tem como afirmar também, mas vários estudos apontam, num processo de expiação, enfim. Precisava realmente passar por aquilo. E aí, já no último parágrafo do capítulo 2 do livro Boa Nova, a gente vai ver aqui. Então, Salomé, quando representa a futilidade do mundo, Herodes, que é quem manda matar, e sua mulher, o convencionalismo político. Então, a gente vê que nesse episódio, a gente vê várias questões ali envolvidas. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Meus amigos, só esse último parágrafo aqui daria um outro estudo. Mas é claro que a nossa intenção aqui é trazer alguns elementos. Eu até peço desculpa, que eu sei que a leitura em demasia ela fica, repito o que eu falei lá atrás, um pouco cansativa. Mas a gente traz na intenção de mostrar para o público a beleza do Boa Nova, do livro Boa Nova, o estilo de Humberto de Campos, para que quem não conhece ainda, eu sei que é um livro muito conhecido, mas para que quem não conhece ainda tenha talvez interesse em pegar o livro e fazer o estudo e enfim, pesquisar e reler com calma, com tranquilidade, porque aqui tem muitas lições. Eu poderia até destacar uma frase aqui que eu achei maravilhosa para a gente encerrar a reflexão, quando ele vai dizer que a disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Meus amigos, o amor, tudo bem, ele vai ser espontâneo algum dia, mas até que ele seja espontâneo, é necessário a gente amar, ou de certa forma assim, há quem diga em relação à caridade. Caridade é o amor em ação também, é o amor em movimento. Há quem diga que a gente, já que eu não faço a caridade por amor, que se faça por obrigação, já que a gente tem tanta pessoa precisando, tanta gente passando fome, tanta gente precisando de um agasalho,
Tanta gente precisando de uma palavra amiga, porque caridade também é palavra amiga, palavra de esperança, palavra de bom ânimo, alegria. Se a gente não consegue fazer tudo isso, seja caridade material, seja caridade moral, por um amor espontâneo, que a gente faça por obrigação, por disciplina, por uma austera disciplina. Porque aí depois, com o tempo, aquilo vai entrando no automático e a gente coloca normalmente até o que é ruim no automático, né? Então a gente precisa colocar também o que é bom, para que aí aquilo que no começo foi difícil, exigiu um esforço gigantesco, daqui a pouco aquele esforço grande para fazer alguma coisa passa a ser tão habitual que a gente vai fazer de maneira espontânea. Tudo é questão de treino, tudo é questão de prática. Vale para as questões materiais? Vale. Né? Quando a gente vai aprender matemática, no começo a gente precisa, né, repetir tabuada e tudo mais. Aí depois vira automático. Lá, agora eu sei que 2 mais 2 é 4. Pronto, e 3 vezes 3 é 9. Isso, e eu não vou muito longe também não, viu, gente? Mas com a prática do bem, há uma tendência nesse sentido. Se a gente ainda não tem a total, vamos dizer assim, naturalidade para fazer o bem, para ajudar quem precisa, que a gente faça por obrigação, sobretudo nesse momento em que vivemos, que é um momento tão difícil, em que a gente pode fazer o bem de tantas formas, mesmo sem dinheiro, que eu sei que tem muita gente nesse momento passando por dificuldade. Mas é possível e é preciso a gente fazer esse bem. Mesmo que não tenhamos a espontaneidade de, por exemplo, no final do dia fazer a prece por quem nos pediu. Então que a gente anote no papel, anote no telefone, coloque um despertador, orar pelas pessoas que me pediram prece, o que eu vi nos grupos de WhatsApp, o que eu vi no Facebook. E através daquele despertador, que vai nos lembrar de fazer a prece, que vai nos impor uma disciplina, que a gente passe daqui a um tempo a fazer essa prece de uma maneira espontânea. Então isso é uma das lições que a gente pode tirar dessa parte final. E que João e Jesus e tantos outros, né, possam nos inspirar na nossa jornada. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, né, e que todos nós tenhamos muita paz, que Jesus